Olá, oi gente, boa noite Ângela, oi Mila, aí vão chegando, espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja com saúde, a nova, tá com uma onda grande gente de Covid, por favor se cuidem muito. Tentem voltar a usar máscara, os que não estão usando mais. Tomem a 4ª dose. Eu também adoro muito vocês, Renata. É muito bom. É muito bom ler isso, né? Como essas expressões que podem parecer sem sentido, algumas vezes, como a gente diz, né? Assim, boa noite, como você tá, que saudade de você, como isso faz bem a quem diz e a quem ouve, né? Eu não sei se vocês sentem isso também. Eu sempre imagino vocês chegando ao mesmo tempo, fazendo bagunça e como se fosse entrando numa sala de aula. Eu respondo, Larissa, às vezes eu me perco nas mensagens diretas, mas sempre Marta me cobra muito ali, a gente responde, tá certo? Sou eu que respondo todas, então Marta me ajuda quando tem gente que escreve besteira e aí ela apaga, mas em geral nada disso acontece por aqui, é muito diferente do Twitter, as pessoas por aqui são todas muito bacanas. Então, gente, muito boa noite a todos vocês, eu espero muito que se cuidem. Tá uma fase muito ruim do Covid novamente, eu não sei vocês, mas eu conheço muitas pessoas com Covid, pessoas que passaram aí 3 anos, né, 2 anos e meio, conseguiram, ou acho que conseguiram escapar. É claro que a vacina faz muito sentido, a gente está vendo agora, os casos são mais leves, mas é importante usar a máscara e se cuidar. Eu queria muito contar a vocês o quanto essa semana foi uma semana ruim, muito ruim para mim, com a morte do Bruno, do Dom. Não eram meus amigos, mas o Dom foi alguém que foi muito importante para minha vida nos últimos 4 anos. O Dom foi o principal jornalista internacional que cobriu a minha situação. Foi ele que fez matérias muito importantes sobre o que se passava no Brasil com fanatismo contra ativistas de direitos humanos. Foi alguém que cuidou de mim, se eu posso dizer assim, né? Sem sermos amigos, era um cuidado pelos poderes que nós temos na vida, os cuidados pelas profissões que nós temos na vida, né? Então, vários momentos que eu tinha que contar às pessoas o que estava acontecendo comigo, e eu ouvi perguntas estranhas, né, gente? Vocês podem imaginar as pessoas perguntarem, mas por que você? Como se isso fosse, não sei, alguma coisa a ser respondida, né? E as palavras do Dom me ajudaram a responder aquilo que eu não queria responder, que eu não queria falar sobre mim. E a última vez que eu falei com ele foram poucos dias antes dele embarcar para o que foi essa última viagem. Era com o estudo de morte materna, que muitas de vocês me ajudaram aqui. Era conversando com ele sobre como divulgar, com quem conversar. Então, que foi o último diálogo que eu também copiei aqui há umas 3 publicações atrás. Eu queria muito contar isso a vocês, para que outras pessoas lembrassem dessa memória, né? Circulassem o papel que tem um jornalista, que tem
que tem alguém que testemunha aquilo que a própria vítima tem limitações para contar, como eu tenho, e ele foi muito importante, né? Então, foi uma morte brutal, uma morte matada, uma morte que não caiam, gente, não caiam, por favor, nas falácias de dizer eles foram para uma zona arriscada, outras pessoas já morreram ali e não tiveram essa repercussão. Essas são falsas perguntas, esses são comentários para nos confundirmos. É certo que toda morte é uma morte, toda morte deve nos provocar luto. E tem mortes que em determinados momentos, da forma como elas são feitas, sobre o que essas pessoas faziam naquele momento por todos nós, como foram esses dois homens, a morte deles gera uma comoção pública, gera um luto público. Então, por favor, não caiam nisso de dizer, mas a Amazônia é perigosa, aquela é uma fronteira perigosa. O erro está aí de nós termos uma região tão importante no Brasil em guerra contra a natureza, né? E eram pessoas que estavam ali para testemunhar por todas nós a importância de se contar essa história. E esses dias eu me vi muitas vezes respondendo pessoas a dizer: mas não tem mais, gente. Toda morte com tortura, toda morte que é para silenciar alguém em um gesto de testemunho é uma morte brutal. Então, eu queria começar ainda hoje lembrando que na semana passada, então, na verdade, se nós pudéssemos aqui imaginar juntas, fazer um minuto de silêncio, talvez seja muito para nós aqui, mas que a gente pare um minutinho, um pouquinho só, todas nós juntas, essas 300 pessoas juntas, e pensar na saudade que esses dois homens deixam, que a nossa indignação nos mova para votar com respeito ao que esses dois homens fizeram por nós, o que outras fizeram por nós, Larissa, como você lembra, Dorothy Stang, mas que a gente guarde essa indignação em nós, que ela não se deixe, que a gente não deixe essa indignação ir embora, como diz a Catarina, nomeá-los para estarem presentes e nos acompanharmos nesse ano tão importante para a transformação das nossas vidas. Eu queria dizer que o tema de hoje, se vocês me permitirem, ajeitando as emoções, antes de começar, na semana passada a gente conversou que quando eu fui falar das classificações, lembra dos artigos, algumas pessoas disseram assim, não, mas tem A1, A2, A3, A4, A5, A6, eu disse, eu acho que não tem. Eu acho que só tem A1 e A2, e algumas pessoas insistiram muito. Eu nunca vou refutar aqui, assim, brutal, porque pode haver mudanças das quais eu não conheço. Mas a gente depois foi checar, gente, e realmente só tem A1, A2 e tem B1, B6. Então, eu queria pedir que quando se escreve, tem um poder muito grande, né, aqui da gente circular, tumultuar, que quando a gente não tiver certeza, a gente coloca como pergunta e não como certeza, se a gente conseguir ajeitar isso entre 300 pessoas ao mesmo tempo. Eu sei que algumas vezes é difícil, mas é porque senão a gente dispersa, né? Um monte de gente saiu para investigar e aí perde o fio. Pode ser a gente colocar as coisas no formato de pergunta, mas quando a gente não tiver muita certeza, a gente não afirmar coisas aqui, nem da minha parte e nem de vocês. Hoje, vou usar o último minuto, hoje é o Dia Mundial de Eliminação da Violência Sexual em Conflitos Armados.
Eu acho que eu contei a vocês na semana passada, eu estou viajando já há 5 semanas, por isso que vocês estão vendo a cada momento um fundo diferente. Eu estava na Polônia, na Ucrânia, na fronteira com a Ucrânia, e eu queria ver se hoje eu ainda escrevia essa história para compartilhar com vocês, de uma mulher chamada Tatiana, que era uma psicóloga e é uma refugiada ucraniana e que hoje está em Varsóvia atendendo mulheres vítimas de violência na situação de conflito armado. Eu acho que, não sei, queria compartilhar com vocês o rosto, a história, marcá-la. Ela tem um Instagram, para quem sabe vocês possam segui-la e nós fazermos um encontro de memórias e de se pensar esse dia, né? Que é o dia de eliminação da violência sexual para as pessoas em situações de conflito. E aí eu poder contar um pouco mais, Ângela, vocês me perguntarem como vem sendo essa viagem, né? Eu lembro que a gente tem os exercícios, gente, não deixem de fazer, ele está sempre aberto depois da aula. A gente está faltando um pouquinho para acabar o segundo módulo. O Esperança Feminista já está com certificado. Se vocês pegarem, tirem uma foto, manda, é muito legal ver a cara de vocês, ver quem é que fez o curso e que agora está com esse certificado no currículo. E o Telegram está funcionando. Hoje essa semana eu gravei uns 3 áudios, a Jéssica me cobrou, tá? Então, podemos começar? O tema de hoje é cronograma. Eu vou desligar um pouquinho os comentários, eu volto em meia hora com os comentários, certo? E tento abrir no meio, se tiver alguma coisa assim que a gente converse, mas só para facilitar a leitura, pode ser? Vou tirar os comentários, tá, gente? Tirei os comentários. Então, vamos lá. O cronograma, eu queria primeiro começar contando que ele pode ser desde uma coisa muito burocrática, como fazer uma tabela, colocar num projeto, colocar em um projeto de qualificação, um projeto que você está submetendo a financiamento, ou você mesmo organizando para a escrita de um artigo. Ele pode ser a coisa mais burocrática e mais sem sentido possível, mas que vai fazer você passar. Que é montar uma tabela em que tenha meses, atividades, que você vai pintar os meses. Então você vai dizer, a gente está em junho agora, né? Até agosto eu submeti o meu projeto a um comitê de ética, e está lá coloridinho. De agosto a setembro, outubro, eu estou coletando dados. Novembro, dezembro, eu estou escrevendo capítulo 1º e 2º, aí está lá pintadinho. Você vai passar. Saber fazer isso é importante, porque você vai passar. A pergunta é como isso se transforma para você, para as pessoas com quem você trabalha, em algo operacional, em algo que permita você se relacionar no processo do que você está construindo. E não só para você passar na seleção. Então, eu queria conseguir organizar esses 2 momentos. O momento que é o que eu estou chamando de formal, burocrático, que precisa conhecê-lo e sabê-lo, mas em 10 minutos dessa banquinha você já sabe tudo para a sua vida inteira acadêmica, e aí é legal saber direito. E talvez o outro a gente precise junto experimentar. A gente precisa junto compartilhar para ver como é que a gente transforma essa peça que a gente chama cronograma em algo realizável, em algo que nos ensine, em algo que a gente se conecte. Esse vai ser o meu experimento hoje, mas eu adoraria ouvir de vocês se vai fazer sentido. Eu queria arriscar dizer que o cronograma, essa peça burocrática ou essa peça quase existencial de criação, ela se transformou, mais importante do que nunca, com a experiência das nossas vidas do Covid, com a experiência das nossas vidas desse desamparo, dessa angústia com as eleições, de contar os dias. Então, mais do que nunca, nós precisamos mover o cronograma de uma peça protocolar de quadradinhos e tabelas
para algo que nos ajude a sair dessa certa vida em que o tempo se confunde, né? Eu não sei se vocês ainda continuam vivendo. Eu vou abrir para ouvi-las, porque talvez seja uma experiência muito singular minha. Eu não queria falar por mim. Eu não sei se vocês, essa é uma pergunta para vocês, se vocês, como eu, continuam vivendo um tempo que parece que não consegue se calendarizar, que há momentos que eu não sei muito bem, nossa, já é junho, nossa, é 2022, a gente passou 2021, nossa, eu já estou virando metade do ano, e aquilo que eu queria ter começado eu ainda não comecei, aquilo que eu imaginava que eu faria em 2 meses, eu ainda nem comecei. Então, por favor, me corrijam se essa estiver sendo uma experiência existencial minha ou se essa é uma experiência compartilhada nossa. Então, eu certamente já vivi mais no largo que muitas de vocês e eu nunca tinha vivido isso. De pronunciar essa palavra com tanta frequência, eu estou atrasada. Me desculpa, eu não olhei. Me desculpa, eu não respondi. Eu passei a precisar tremendamente da generosidade das pessoas ao meu redor, de encontrar formas de me cobrar, de entrar assim no WhatsApp, dizer, Débora, responde ali, Débora, é o segundo e-mail que eu tô te mandando, porque parece que... Então, se nós estamos juntas assim, se nós estamos juntas assim, porque a pandemia, ela alterou a nossa experiência geográfica e temporal, né? E se nós já vivíamos um desafio com essa coisa que se chama cronograma, na qual você entra e são 2 anos para você terminar um mestrado, um doutorado, para você escrever um artigo daí a 3 meses, imagine com essa suspensão no tempo, de uma ideia de esperança, de espera, nós começamos a nos perder, né? Porque passa ao mesmo tempo muito mais rápido e parece que há muitas coisas urgentes que nos atravessam. Eu acho que a gente está fazendo um diagnóstico conjunto, né, gente? Eu vou assumir que nós estamos fazendo esse diagnóstico conjunto, que essa é a vida que nós temos. Então, eu vou desligar os comentários. Se essa é a vida que nós temos, com essa confusão existencial com o tempo, nós temos, essa vai ser a minha tese, que usar esse documento que se chama cronograma a nosso favor. A nosso favor para quê? Para que as nossas experiências, que tem um cronograma de um tempo diante da pandemia, que é 4 semestres para um mestrado, 8 semestres para um doutorado, que é 3 meses para um artigo, que é 2 meses para uma qualificação, ou seja, que é um tempo ainda cronológico, que é um tempo ainda calendarizado, que ele não vire em nós uma experiência de procrastinação e de sofrimento. Então, eu queria que a banquinha de hoje fosse sobre isso. Se nós estamos de acordo. Nós temos uma experiência que está calendarizada com um tempo que eu nunca sei se foi muito normal, mas que era um tempo que se estabelecia como norma, 4 semestres, você tem que ver se é 48 meses na sua, 24 meses no seu programa, 4 semestres ou 24 meses, o que é diferente, para esse tempo confuso da pandemia. Porque se a gente não encontrar os dois, se a gente não conseguir fazer com que esse calendarizado se encontre com esse caótico, a gente passa... Vocês vão tirar uma foto, né? Parecendo que eu tô muda, assim, que eu tô rezando. Mas se a gente não encontrar os dois, a gente vai viver o quê? A procrastinação. A gente vai viver a ferida de eu quero pedir prorrogação, eu tô atrasada. Essa não é uma experiência feliz, gente. Essa é uma experiência de angústia. Então, a minha tentativa hoje é que a gente consiga fazer isso aqui. Então, algumas coisas vão ter que se ajustar na nossa vida. Ou mudar expectativas ou desenvolver táticas, que é disso que eu vou tentar falar. Então, eu vou começar com a parte formal. A parte formal é que não há nenhum projeto de pesquisa, não há nenhuma inscrição de seleção de mestrado, doutorado, não há nenhuma inscrição em edital de pesquisa, você não tem que apresentar um cronograma. Então, domina a formalidade de dizer quadradinhos para tantos meses, quadradinhos para comitê de pesquisa, quadradinho para escrever.
Aprende a fazer isso. Esse é um copia e cola. Qualquer manual de pesquisa vai te ensinar isso. Agora, muito importante que eu não sei, eu vou abrir de novo para ouvir se vocês fazem assim, que é como é que você faz a formalidade de um cronograma. Veja, gente, eu estou fazendo uma pergunta e vamos lá. Ao contrário de olhar de hoje para o futuro, na formalidade você olha do futuro para trás. O que eu quero dizer? Se você tem que terminar o seu mestrado em dezembro desse ano, você vai desenhar o cronograma começando em dezembro. É dia 15 de dezembro? 15 de dezembro é onde você começa o cronograma. Quantas semanas antes você tem que entregar para a banca? 2. Você já está em 30 de novembro. Quantas semanas você precisa para que sua orientadora, seus colegas leiam seus processo todo de edição? Lembra o que eu dizia nas banquinhas anteriores? O processo de revisão é pelo menos 3 vezes maior que o de escrita. Então, você precisaria de um tempo longo aqui. Você precisa o quê? Novembro inteiro, até meados de outubro. O que você já virou? Você virou que você tem julho, agosto, setembro, outubro. Você tem 4 meses para fazer o seu mestrado. Antes que você entre em pânico e desligue, eu quero te dizer, é possível. Não sai desesperadamente tentando dizer eu vou pedir prorrogação, porque eu só tenho 4 meses, porque a Débora me mostrou hoje o cronograma de trás para frente. Você consegue. E a gente vai tentar conversar de algumas técnicas para sair desse cronograma para fazer, para transformar o cronograma em processo, para que não seja só um cronograma de marcos e coisas muito abstratas. Então, minha primeira dica é: domina o formato dele, mas também pensa ele de trás para frente. Mas lê no seu regimento se o cronograma, se o regimento do seu programa fala em semestres ou fala em anos. Porque se falar em semestres, você tem que terminar quando o semestre termina. Entendem, gente? Esse é um detalhe importante, mas faz isso, tá? Conta de trás para frente. Trás para hoje, né? Olha que grandes unidades o seu cronograma tem que ter. As unidades dos capítulos, vai ter que ter trabalho de campo, vai ter que ter a revisão. Então, eu vou desligar os comentários. Ou seja, não quebra muita cabeça nas categorias para formalidade. A gente agora vai mergulhar em como de verdade viver o cronograma, né? Você fez o seu primeiro cronograma, você foi para o projeto, você foi para a seleção, você conversou no seu grupo de pesquisa. Ele não é um documento estático. Vamos começar a anotar? Ele é um documento vivo. Ele tem que ser revisado permanentemente. Qual é a frequência com que você revisa o seu cronograma? Eu verdadeiramente sugiro que quando você está numa reta de escrita de mestrado ou doutorado, que ele seja semanalmente. Que você pare os domingos e o atualize. Mas ele não pode ser uma atualização qualquer. Ele não pode ser só dizendo, cara, não fiz nada essa semana, então eu vou atrasar mais uma semana o meu cronograma. Eu ia terminar esse capítulo daqui a 3 semanas, eu só vou terminar daqui a 4. Tá errado. O cronograma, como um documento vivo, ele implica que a cada momento que você atualiza, você faz uma avaliação do que aconteceu. Você olha para a semana que passou e diz, por que eu atrasei? Eu atrasei porque eu adoeci, e essas são as intercorrências da vida. Eu atrasei porque o meu filho adoeceu. Eu atrasei porque o meu trabalho foi mais pesado. Eu atrasei porque eu não consegui me concentrar. Eu atrasei porque eu não liguei o computador. Eu atrasei porque... Essa pergunta tem que ser feita. Todas nós temos que nos acostumar a fazer a pergunta para nós mesmos, não pode ser a outra que faz. Porque quando alguém faz essa pergunta, seja orientadora, seja seus colegas, você vai vir com a ladainha. E, gente, eu já tive, sei lá, eu já convivi com pessoas, ou eu mesma, que você acaba adoecendo tia, irmão, cachorro toda semana. Você tem que fazer... A vida pode ser isso, porque a vida adoece as pessoas toda semana, ainda mais com Covid. A vida, os trabalhos estão muito pesados, com quem está trabalhando de casa, com quem está trabalhando se locomovendo. Eu não discuto isso.
Mas é dentro dessa rotina caótica que as nossas escritas têm que entrar. Então, o que está acontecendo dentro desse caos, no tempo em que foi separado, que algo não está movendo e nós estamos atrasando. Então, quando você atualiza o cronograma, você olha para as razões pelas quais você não conseguiu naquela semana e o que é que você pode fazer diferente. Porque se você não fizer isso, você vai parar no momento que já é para pedir extensão, a prorrogação. Você já vai parar no momento em que você diz, agora não dá mais tempo de nada, eu vou desistir. Agora. Então, se você não controlar o processo, e controlar como? Não é nada de grandes táticas, gente, de autocontrole, não. É controlar de se perguntar. A cada momento que você se olha para aqueles quadradinhos e diz, eu estou diferente do que eu imaginei. Nada melhor do que fazer esse processo de revisão se você no seu grupo de pesquisa tiver com um cronograma existencial do mestrado parecido com alguma colega. Vocês duas entraram juntas, vocês duas têm que terminar juntas. Então vocês atualizam o cronograma uma para a outra. Vocês duas definiram que daqui a um mês vocês têm um projeto para qualificar. E que vocês esperam que na primeira semana vocês escreveram a sessão de metodologia. Quando deu domingo, uma trocou com a outra. E aí, você escreveu? E aí, o que você fez? Porque a sua justificativa não é só para você. Mas eu digo mais. Deixa por escrito a justificativa. Se você usa uma ferramenta, como eu uso, o Slack com todas as colegas, seria perfeito uma escrever para a outra. Então, a Jéssica escrever para a Isa. Jéssica, essa semana eu ia escrever a sessão de metodologia, mas eu não escrevi, porque o meu trabalho me fez viajar 5 dias. Domingo que vem ela vai dizer, eu escrevi, Jéssica, mesmo viajando. Ela vai dizer, de novo eu não escrevi. A Jéssica vai ser alguém para ajudá-la a dizer, cara, Isa, você tem que encontrar um jeito. E não a Débora, que é a orientadora, entendem? A gente tem que fragmentar a centralidade desse poder da orientadora para que ela possa ser alguém a ajudar a pensar nesses processos que não estão funcionando. Mas nós temos que ser uma comunidade para construir junto essa possibilidade de processo. Então, o que eu estou sugerindo é, faça a formalidade, faça um cronograma vivo, da qual você vai ter um par, 2 pares no máximo, que entraram junto com você naquela mesma jornada, um mestrado, um doutorado, um artigo, da qual todo domingo vocês fazem um log, vocês entram uma para outra. Eu fiz, gente. Você não precisa que a outra leia. A gente não pode querer as pessoas lendo tudo que a gente faz no processo. Elas vão ler em marcos, mas elas estão trocando com você. Você está transformando em palavra os seus processos. Eles não são processos subjetivos, silenciosos de você com uma tabela. Claro que eu estou aqui fazendo uma aposta psicanalítica, né, gente? De uma transformar em linguagem para outra aquilo que é um tempo abstrato. Eu não sei se funciona. Seria muito legal a Isa testar com a Isadora e nos contar nesse processo, que vocês testem entre vocês. Nós falamos muito da solidão da pós-graduação, da solidão da vida acadêmica, da solidão da escrita, mas nós temos que cultivar umas às outras, como nós estamos nos cultivando aqui, para encontrar mecanismos de que isso não seja tão solitário. Então, a pergunta é como é que você faz o processo para chegar naquele quadradinho, capítulo 1. Eu estou sugerindo essas 3 primeiras táticas. Você faz a formalidade, você compartilha com alguém, você vai fazer atualizações semanais e você vai fazer microprocessos nessas atualizações semanais, da qual tem um log que você vai conversar com uma colega sobre o que você fez ou o que você não fez. Quando você traça o seu cronograma retroativo, imaginem que eu vou dar a sessão hoje inteira, vou dar a Mari. A Mari, ela trabalha no grupo conosco e ela tá para terminar. Ela quer terminar agora, no final de julho. O cronograma dela tem que cruzar com o meu, né? A gente tem que estar junto, porque quando ela termina, ela vai precisar de mim, que eu leia, em 48 horas e 72 horas. Então, quando eu encontrei com a Mari na quarta-feira,
a Mari tem que pactuar o calendário dela comigo. Eu disse, olha, Mari, tal dia eu vou fazer uma viagem de 30 horas. Se você me entregar antes, eu prometo que eu vou ler. E eu te devolvo. Então, o cronograma nos seus marcos, que depende da sua orientadora, que depende das suas colegas que vão ler, depende da banca, ele tem que ser pactuado. Ele não pode ser só seu. Nada pior, gente, para as pessoas que gostam de você e que você espera que leiam, que você mande um texto sem pactuar os tempos, sem ter generosidade sobre esse pacto dos tempos. Porque você, claro que cada uma de nós é muito importante nesse momento da escrita e da entrega para o outro. Mas lembra que essa outra, ela pode ter vários outros que também pactuaram tempos. Então, quando você está contra o tempo, precisa que aquela pessoa leia em 3 dias, 4 dias, uma semana, tem um atravessamento de um tempo da outra que talvez não foi pactuado. Então, é muito importante. Nesses ciclos da segunda-feira e dos logs, você informando quando você vai precisar da leitura das pessoas que você confia e que você quer. Porque o cronograma, gente, uma coisa estranha, ele não é só meu, ele não é só seu. Ele é seu, ele é do seu grupo de pesquisa, ele é das pessoas que querem entrar no mestrado, no doutorado e estão esperando que a vaga abra. Das pessoas que querem ser orientadas pela sua orientadora e a vaga está ocupada. Ele é das pessoas da sua família que querem ver você mestra, doutora, ele é seu mesmo. Então, ele tem que ser algo que você acolhe, mas que você acolhe ele no coletivo, porque senão ele embola muitas coisas, né, gente? É você na vivência, é você vivendo o processo. Então, eu queria aqui dizer a quinta coisa sobre o cronograma. Parece que eu estou fazendo uma metafísica de cronograma, né, gente? É que o cronograma ele tem que ser transformado em algo de processo. Se ele for só de produtos, a gente vai cair na procrastinação. Se um cronograma daqui a 2 semanas eu entrego o capítulo 1, daqui a 1 mês e meio eu entrego o capítulo 2, daqui a 3 meses eu entreguei a dissertação, ele vai levar cada uma de nós à procrastinação. Porque ele é de grandes marcos dos quais eu não consigo fazer o processo. A gente tem que sair daí, que é a parte protocolar, e fazer um cronograma de processo. Eu queria dar uma ideia, eu não sei se funciona, se alguma de vocês testar, eu vou adorar saber, mas eu fiquei quebrando minha cabeça para ver como é que eu poderia falar com um pouco mais de concretude sobre essa abstração. Imagine que você está começando a escrever, você só tem 3 meses para terminar. Você tem que defender em 3 meses. Eu tenho várias pessoas que eu estou trabalhando nesse momento que estão assim. É tão difícil começar, gente. É tudo ao mesmo tempo por escrever. A primeira coisa que eu faria era imaginar quantas páginas vai ter essa dissertação de mestrado. Eu diria 80 páginas, 70 páginas. Coloca na sua cabeça, 70, 80. Você tem elementos pré-textuais, elementos pós-textuais, que é capa, sumário, bibliografia. Tira 10 páginas aí. Você está falando de 60 páginas. Você tem introdução, conclusão, que vão te tomar 10 páginas. Você está falando de 50, né? Que eu fiquei? Eu estou me confundindo as contas. Mas imagine se ficou com 50 para o texto. Aí você tem o seu capítulo primeiro, você tem um capítulo de métodos e você tem um capítulo de análise dos resultados. Você tem 3. Você está falando de 50 páginas. Você tem que escrever cada capítulo em 15 páginas, 20 páginas. Estão me seguindo, gente? Começa com o de metodologia. Não começa pelo primeiro. Não começa pelo de resultados. Não começa pela introdução. Começa pelo capítulo de metodologia. Você tem 15 páginas. Cada página sua tem 3 parágrafos. Você tem 45 sticks amarelinhos. Eu não tenho ele aqui. Você tem 45 stickzinhos. Coloca ele numa mesa e tenta começar a organizar. Tenta organizar. A revisão ética vai me tomar 4 parágrafos. A construção do instrumento vai me tomar 3 parágrafos. A parte de uma epistemologia, de uma discussão sobre, né, a minha participação no campo, como foi, 3 parágrafos.
como eu consegui a autorização, como eu analisei os arquivos, 8 parágrafos. Faz isso. E faz uma micrométrica diária. 3 papeizinhos você vai enfrentar todos os dias. Se a gente está falando num capítulo de 15 páginas, 45 papeizinhos, se você fizer 3 por dia, você está falando de 15 dias. Você vai ter o seu capítulo, o grande desenho do seu capítulo de metodologia. Por que isso é importante? Porque você tem um microprocesso em torno de um cronograma. Faz isso, experimenta isso, se permite fazer isso. Por que o de metodologia? Porque é o que você tem mais claro na sua cabeça. É aquilo que foi o que você fez, mas ninguém além de você fez. E é aquilo que vai começar a treinar você e o computador. Você e a rotina de sentar e digitar. Você e trabalhar suas notas. Não começa pelos outros. Quando você saiu dele, começa a trabalhar o primeiro capítulo, o que você tem a revisão da literatura. Por quê? Porque você fez notas durante o seu estudo. Você talvez tenha escrito memorandos, das quais você já vai ter coisas escritas para trazer. Você talvez tenha feito trabalhos finais, que você quer, tira os parágrafos e coloca aqui. E você vai começar a pensar. Não tenta escrever e refinar ao mesmo tempo a escrita. Você fez esse da metodologia e começa a ir para o primeiro de revisão da literatura. Quando você está cansado daqui, você volta e vai refinando de metodologia. Como eu sugiro que você se relacione com a sua orientadora? Peça a ela 2 leituras, que é o que eu peço com quem eu trabalho. Uma de cada capítulo separado, quando você considera que tá bom, seus colegas já leram e você quer a primeira leitura dela. Então você me manda. Eu leio, eu devolvo e depois eu vou ler cada capítulo uma vez e depois eu vou ler o texto inteiro de uma vez só junto, para te oferecer os comentários finais. Peça à sua orientadora 2 leituras. Antes de chegar nela, tenha 3 pessoas, 3 é mais do que suficiente, lendo suas versões antes de chegar nela. Então, a minha sugestão, se eu não estou sendo, eu nem abri os comentários com medo de vocês não estarem me seguindo, começa transformando esses marcos em microprocessos, os microprocessos em matéria. Eu insisto nessa metodologia dos stickers, porque ele permite você ver uma materialidade daquilo que parece uma enorme abstração. E começar pelo capítulo de metodologia, que é aquele que você mais sabe que o que você acabou de fazer. Eu queria muito pensar com vocês, para terminar, a ideia da extensão do prazo. Todas nós podemos pedir extensão, atrasar as coisas, e a vida tem que ser mais leve nisso. Todas nós podemos desistir daquilo que a gente começou e que no meio do caminho a gente chegou à conclusão que não quer, a vida mudou, não é isso que a gente quer mais. Mas eu queria dizer que trabalha com a extensão, trabalha com a desistência como algo excepcional. Às vezes eles podem ser decisões necessárias, mas que elas não podem deixar ferida. A gente não deve viver coisas que, se a gente decide por um fim, que elas virem ferida na nossa vida. Se a gente decidiu por um fim, que seja um fim no cronograma, dizer eu não vou mais fazer esse mestrado, eu não vou mais fazer esse doutorado e a minha vida vai tomar outro rumo. E claro que você pode mudar de opinião. Tem 5 anos, 2 anos, 10 meses, você pode dizer agora eu quero e eu tenho condições, eu vou voltar. Mas se é algo que está dando muita angústia a você nesse momento, peça ajuda. Converse com pessoas para saber se é algo que você não consegue enfrentar esse cronograma e terminar sem procrastinar, porque a procrastinação traz muito sofrimento, ou se é algo que você precisa pôr um fim, ao menos um fim temporário, e retornar em algum outro momento ou não retornar. Mas antes de fazer essa pergunta, peça ajuda. Peça ajuda para transformar o cronograma em microprocessos com socorro colateral. É possível terminar, gente. É possível terminar sem extensão. Abaixe seu filtro afetivo. Exija-se menos. Acomode-se com perguntas precisas, porém simples.
Estabeleça metas razoáveis, como uma dissertação de 60 a 70 páginas. Peça ajuda aos seus colegas. Transforme sua orientadora em um farol de apoio, muito mais do que de crítica. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Nós temos que mais do que nos ajudar, nos acolher nesse momento da vida e talvez diminuir as perdas que possam ser evitáveis. Algumas que não são, mas há outras que podem ser e que possam trazer muito prazer a você, a sua família, as pessoas que torcem por você, porque a educação é um espaço de muito orgulho, né? De muito orgulho para as pessoas que vivem com você, que gostam de você, para os seus pais. Então, conta com as pessoas que gostam de você para você não desistir, para você não ficar estendendo o prazo, para que nesse cronograma, que parece um cronograma maluco, ainda mais um Covid, você transforme no possível terminar isso que você tem diante de você. Ao menos é assim que eu estou fazendo para a minha vida. E eu queria muito poder ajudar as pessoas às quais eu estou, com as minhas limitações, a também fazerem assim. E talvez o conselho final, e eu aceito que vocês me digam que parece mais uma conversa de autoajuda, mas me ajuda, quem sabe ajuda vocês, abaixem o filtro afetivo. Se permitam dizer isso que eu vou conseguir fazer, mas eu vou fazer, e eu vou fazer nesse prazo. Eu não vou ficar imaginando um mundo perfeito, de uma extensão, de 6 anos de doutorado, de 8 anos de doutorado, ou de abandono e de uma ferida que me acompanha. Tenta fazer nesse tempo que está dentro dessa tabelinha da formalidade diante de você, porque quem sabe isso consegue se encerrar um ciclo e começar outros, né? Outros, inclusive da celebração. Eu queria ouvir vocês para saber se faz sentido para vocês. Primeiro, como conversar isso do cronograma como uma formalidade, do cronograma como um processo. Podemos? Ver o que vocês me dizem, quando vocês estão me dizendo se faz sentido ou não. Ali, Duína diz, se tivesse assistido há 2 anos, teria sido menos sofrido. Para todas nós, sabe, Liduína? Para mim também. Se eu tivesse conseguido pensar assim, talvez há 6 meses atrás, eu estava melhor, né? Mas eu tô parecendo uma monja? É porque eu tô com um filtro, gente, muito, muito claro. Eu não sou dessa cor que eu tô aqui, não. Mas é para melhorar a luz, porque a luz é muito ruim aqui. E aí com uma roupa qualquer, viu? E eu não sei, tá sendo muito bom falar com vocês. São muitas semanas viajando sozinha. Então, é bom conversar, é bom falar. Eu gosto muito de falar, gosto muito de gente. E tá sendo muitas semanas, já 6 semanas viajando. Vamos lá. A perícia médica pergunta se concorda com cumprir prazos antecipadamente gera paz mental. Eu também acho, sabia, perícia médica. Há um desassossego no atraso, que talvez é isso que está sendo dito, né? Há um desassossego, porque a gente ainda não abandonou, a gente ainda não fechou um ciclo. As pessoas estão perguntando quando é que você termina, quando é que você não termina, quando é que você vai fazer. Então, a gente vive em desassossego com o atraso, muito desassossego. Eu acho que essa é uma frase boa, né? A Claudiana diz que a gente hoje chegou no ponto dela, né? A minha sensação é que eu estou emaranhada no tempo. Eu diria, Claudiane, que essa sensação estamos todas nós. E aí tem um desassossego, né? Nessa coisa que a gente está com o tempo. A Letícia diz, eu tenho procrastinado, sofrido muito, me sinto sozinha. Não acho grupos na minha área. Minha orientadora, que fez um cronograma pedindo, Marcos, resultado, 2 semestres já não tem nem problema ainda. Letícia, quem sabe o que a gente conversou hoje pode ajudar.
grande parte das orientadoras vão pedir os cronogramas baseados em marcos. Ok, nós é que temos que dar um jeito de transformar o cronograma baseado em marcos algo que a gente transforma em processos. Só que o que eu posso te dizer, Letícia, é que é muito difícil sozinha. Tenta encontrar alguma outra colega do seu doutorado, ou por aqui na banquinha, escreve nos comentários quando a gente subir, alguém que esteja na mesma situação que você, terminando um doutorado, em que está atrasado e que quer fazer esse sistema de se encontrar aos domingos com você para conversar sobre o que fazer. Esse pode ser um caminho, pode ser do seu grupo de pesquisa ou de outros, tá? A Maria diz: eu estou mandando um capítulo por mês de 30 páginas, mas partiu de mim. Como disse, não se fala em cronograma no meu grupo. Talvez você não precise falar em cronograma no seu grupo. Eu acho que é bom que você está revirando de cabeça para baixo o que eu estou dizendo, né? Eu nunca imaginei fazer uma mestrado ou doutorado sem cronograma. Mas vamos imaginar que no seu grupo existe, então é possível. Mas você tem que ter, talvez, uma rotina de processos e de produtos, que você pode estar dando outro nome. Que eu estou dando cronograma porque é uma linguagem que circula na vida acadêmica. Mas o que você está fazendo, que todo mês você manda um capítulo de 30 páginas, e olha como é uma super produção que você está fazendo, Maria. Você está com uma média de 1 página por dia, sem parar nenhum dos dias do mês. É uma super produção, né? Como é que você faz, pergunta a Cris Baiman, um cronograma com metodologia mista? Isso, Cris, não é a parte mais difícil. Porque a sua metodologia vai dizer se a fase quant vem antes da quali ou se a quali vem antes da quant. É o seu próprio tema de pesquisa e como você vai levantar os dados que vai responder isso para você. Não é a formalidade do cronograma, tá? Diz o Ismael que ele acredita que os professores dos programas não estão preparados para essa troca com seus orientandos. Eu também acho, porque eu também acho que eu não estou, sabe, Ismael? Eu pedi para conversar com o pessoal do grupo de pesquisa na quarta-feira para falar desse tema, para me preparar para hoje, porque eu também acho um tema difícil, que é um tema de sair da formalidade, é um tema que eu mesma tenho dificuldade de cumprir os meus prazos, cumprir meu cronograma. E eu acho que tudo aquilo da vida acadêmica que a gente tem como formalidade e obviedade é muito difícil da gente conversar. É muito difícil da gente transformar em algo que ajude os outros e que não seja só a formalidade de fazer uma tabela, né? A Sandra fala em sororidade acadêmica, que é importante cultivar. Eu acho que toda forma de cuidado que a gente puder estabelecer na vida e na vida acadêmica, que pode ser tão solitária, ela é muito importante, né? Porque são formas de transformar processos solitários em processos coletivos. Aí a gente vê que as coisas podem. Talvez elas continuem difíceis, mas elas se tornam... Elas tiram um pouco do desassossego, né? Eu adorei quem falou. O desassossego é muito bom, né? Diz a Sandra que, como cientista, o trabalho acadêmico é um desafio para as mulheres no enfrentamento de demandas. É impressionante, Sandra. É impressionante. É o trabalho doméstico, é o cuidado dos filhos. É muito duro. É muito duro. E trabalhar fora do trabalho doméstico. Mas pensa que, de alguma maneira, você quis isso. E você quer muito. Então, é nesse turbilhão de coisas que você está vivendo que você vai conseguir um pouquinho de 3 stickers por dia, da qual você vai escrever 3 parágrafos. Acredita em mim que você consegue, se você fizer esse pouquinho. Que é um montão, tá, gente? É um montão. Conseguir ter um capítulo em 45 dias, em um mês, tá? Vamos mais. Diz o Max que nas aulas sobre escrita você falou para deixar pontas soltas para escrever de um dia próximo. Como fazer sem ficar revisando sempre? Isso é muito legal. Você está escrevendo hoje, certo, Max? Você chega no final, acabou a sua hora de escrever, reserva uns 5 minutos e deixa um bilhete para você no outro dia, dizendo, aqui onde eu estava, aqui está a ideia, puxar isso amanhã.
tenta, se possível, começar o dia seguinte lendo o que você escreveu, mas não perdendo muito tempo editando, para você já ir direto para escrever. E aí, cada 3 dias, você para fazer uma edição, para ver se aquilo que você está escrevendo foi bem. Mas nunca termina um dia de escrita sem deixar um bilhete para você mesmo para o dia seguinte. A Fernanda diz, eu estou pensando aqui em como criar uma rede de pessoas, eu não tenho grupo de pesquisa, estou me sentindo muito sozinha. Fernanda, quando eu terminar aqui, escreve isso na publicação, dizendo em que semestre você está, o que você está precisando escrever. Quem sabe você encontra 2 pessoas e faz. Gente, voltem às ideias das bibliotecas virtuais. Ajudaram tantas pessoas. Sabe, não precisa ser uma coisa de todo dia, ser uma vez por semana, que você encontrar 2 colegas. Elas podem ser de outras áreas. Vocês só precisam ter um grupo que uma fale para a outra. Gente, eu me atrasei. Gente, eu estou fazendo. Gente, eu estou aqui. Mas é muito interessante que a gente adora essas ideias, né? Todos nós adoramos. Mas é difícil manter, porque é difícil cultivar, né? É cultivar o tempo, é cultivar os afetos, é cultivar o cuidado. Mas tenta, isso pode fazer muita diferença para você, para a graduação, para o mestrado, para o doutorado, tá? A Maria fala que também está precisando criar, que ela está sozinha. Deixa eu abrir aqui mais comentários. Muitas pessoas dizendo que não tem grupos. A Renata diz assim, se aliar com pessoas do mesmo propósito nos impulsiona, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, Renata, em tudo na vida, sabe? Você quer treinar o corpo, se você quer escrever, se você quer se manter escrevendo, você encontrar pessoas que uma provoca a outra. Eu já contei a você muitas vezes, né? Eu tenho 2 colegas que eu brinco que nós 3 juntos somamos 250 anos, mas não é tanto. Um tem 80, outro tem... um tem quase 90, outro tem quase 80, eu tenho 52. E aí eu exagero as nossas idades e desde o primeiro mês da pandemia, todos nós ficamos muito sozinhos, né? Mas um deles ficou mais sozinho que todos, porque mora sozinho e nós passamos a nos encontrar. Então a gente já tem 2 anos e meio juntos, a gente se encontra todos os sábados, às 4 da tarde, e a gente lê um livro por semana. Então essa semana nós lemos o livro novo do Murakami, sobre que ele escreve sobre o pai, né, que é um pequeno conto. Nós lemos na semana passada Solitária, da Eliana Cruz. Essa semana nós vamos ler Mapas. E não importa aonde eu esteja no mundo agora, os 2 continuam sem sair, os 2 continuam em reclusão. Mas não importa aonde eu esteja, com que fuso horário, como hoje para vocês. Eu acordo de madrugada e eu encontro os 2, e isso me faz um bem tremendo. E quando eu penso, eu talvez não fosse ler, mesmo nessas viagens tão intensas, continuar lendo, continuar no meu processo de educação da imaginação, de aprendizado sobre outras vidas, outras formas, né? E são eles 2. E eles 2 talvez não vão fazer parte de outras esferas da minha vida, mas fez nessa, né? Então, tenta criar isso, nos impulsiona inclusive encontros muito prazerosos da vida. Então façam coisas assim, não precisa ter 10 pessoas, não precisa 2, né? E de gerações e de vivências muito diferentes, como vocês podem imaginar, esses 3 se encontrando. Eles são 2 homens e eu, e eles fazem firminha na cadeia, chama firminha. Quando 2 se unem contra um, eles fazem firminha contra mim. Mas é muito, muito, muito bom. Façam isso. Esses encontros são maravilhosos. A Fernanda, se a aula vai ficar gravada, sim, ela fica sempre gravada. A gente tem mais 2 minutos para terminar. Eu queria perguntar a vocês se fez sentido hoje, se
vocês querem me dizer o que vocês vão levar de hoje, o que vocês vão testar de hoje. Hoje veio muita gente. E aí? Hoje fez sentido? Como é que a gente falou de uma abstração como cronograma? Se foi bom para vocês ou não? Que recomendações vocês querem me fazer? Usem os 2 minutos finais para a gente terminar. Que palavra que vocês levam? O que vocês vão levar para experimentar? Eu também agradeço muito a vocês por terem vindo um domingo. Todas nós crescemos, Maria, todas, pode ter certeza disso. E sempre fica gravado, então você pode rever a hora que você quiser. Eu espero que vocês celebrem São João, né? São João essa semana, celebrem usando máscara, tomando cuidado com a multidão. E canjica, gente, canjica é aquele amarelo, tá? E mungunzá é aquele branco. Eu vou falar e vou desligar, vou repetir. Canjica, gente, é o amarelo. E mungunzá é o branco. Quem falar diferente não sabe o que é a comida de São João. Vocês querem que eu repita? Canjica é o amarelo e mungunzá é o branco. Não tem isso de canjica ser outra coisa, curau, essas palavras a gente nem sabe o que é. Não tem ninguém se queixando, então tá todo mundo ou atrasado no que eu tô falando, ou ninguém vai discutir comigo no final de hoje. Não é, Jéssica? Canjica não é o amarelo? Canjica é o amarelo e mungunzá é o branco. É bom porque ninguém tá brigando comigo, tá todo mundo de bom humor comigo e ninguém tá discutindo o que é. Canjica é mungunzá. É canjica e mungunzá. Exatamente, coberta de razão. Não, mingau de milho não. Não. Isso é Nordeste, mas não é mingau de milho não. Vai ser canjica e mungunzá. Como assim, amarelo? É isso mesmo. Canjica é o amarelo, gente. Viu? Eu queria muito comer uma canjica e um mungunzá. Comam por mim, na hora que estiverem comendo, me mandem uma foto. Que saudade que faz. E cuscuz. Um beijo grande, gente. Até domingo que vem. Um beijo.